Como lutei pelo meu nome e conquistei respeito em um ambiente hostil. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Meu nome é Amara e, ao longo dos anos, aprendi a dar muito valor ao significado e à sonoridade do meu nome. Em muitos aspectos, meu nome é um reflexo de quem eu sou e de onde venho. Para mim, ele é mais do que uma simples combinação de letras. É uma parte fundamental da minha identidade que carrego com muito orgulho. Mas, há alguns meses, aprendi da maneira mais difícil que nem todos têm o mesmo respeito por essa identidade. Tudo começou quando fui designada para um novo projeto no trabalho. Eu trabalho em um instituto de pesquisa científica, e as dinâmicas de trabalho são bem diferentes das de uma empresa tradicional. Não temos um gerente de equipe específico, mas um líder de departamento que organiza os projetos. Nosso ambiente é bastante internacional, com pessoas de várias partes do mundo, o que exige que sejamos sempre cuidadosos com a forma como nos tratamos. A cultura de respeito e diversidade sempre foi muito incentivada. Nesse novo projeto, fui designada para trabalhar com duas colegas de diferentes departamentos. Uma delas era a Júlia, uma mulher nativa em inglês, bem mais velha que eu, com um ar de autoridade, talvez devido à sua longa experiência na instituição. Desde o momento em que nos apresentamos, algo me incomodou. Depois de me ouvir dizer meu nome, Amara, ela me olhou com uma expressão de confusão e fez uma piada. Disse que meu nome era estranho e que, para facilitar, ela começaria a me chamar de Emily, um nome bem comum e fácil de pronunciar no seu entendimento. Não era a primeira vez que me chamavam de estranho por causa do meu nome, mas, em geral, sempre que isso acontecia, as pessoas logo se corrigiam e passaram a me chamar corretamente. Eu, de maneira educada, expliquei a Júlia que aquele não era o meu nome e que, por favor, ela me chamasse de Amara. Eu esperava que, como qualquer pessoa civilizada, ela entendesse e fosse respeitosa. Ela riu, e eu, inocente, achei que fosse apenas uma brincadeira. Afinal, quem em sã consciência insistiria em algo tão trivial como o nome de outra pessoa? Mas a situação não se resolvia. Nas semanas seguintes, Júlia insistiu em me chamar de Emily. Cada vez que eu corrigia, ela dava uma risada nervosa, revirava os olhos e seguia com o comportamento como se nada estivesse acontecendo. Eu tentava ser paciente, achava que talvez ela fosse esquecida ou que não fosse tão importante para ela. No entanto, as semanas foram passando, e eu percebi que ela estava apenas desrespeitando minha identidade deliberadamente. Quando completamos 3 semanas de trabalho no projeto, me dei conta de que, além da minha paciência já ter se esgotado, algo precisava ser feito. Já não era mais uma simples distração ou erro. Eu estava sendo desrespeitada e desumanizada na frente de todos, e o que me incomodava ainda mais era que ninguém parecia se importar com isso. A Júlia fazia questão de me chamar de Emily. Quando eu dizia que não gostava, parecia rir ainda mais da minha reação. Isso me deixava perplexa. O que seria tão difícil de entender sobre o fato de eu querer ser chamada pelo meu nome? Em algum momento, ela havia se sentido no direito de, sem meu consentimento, modificar algo tão essencial sobre mim. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Foi quando comecei a sentir uma raiva crescente que misturava indignação e frustração. Eu sabia que estava em uma posição em que as escolhas eram claras, mas difíceis. Eu não queria ser a chata, não queria ser vista como alguém que estava exagerando. Mas, por outro lado, eu sabia que não era sobre o nome em si, era sobre respeito. Eu não queria que ela me chamasse de Emily. Não era um nome que eu escolhi, não representava quem eu sou e não refletia minha identidade de maneira alguma. Fui refletindo e decidindo o que fazer. Por semanas, tentei manter a calma. Mesmo quando me chamava de Emily em público, olhava nos meus olhos e sorria. Eu procurava não perder a compostura. Quando me dava conta de que estava sendo ignorada, minha raiva se transformava em desespero. A cada correção que eu fazia, a cada tentativa de ser ouvida, parecia que Júlia ficava mais sarcástica, mais rude. Ela começava a rolar os olhos de forma evidente,
como se eu estivesse fazendo algo errado apenas por me importar com a forma como me chamavam. Cheguei a um ponto onde a indignação me consumia. Como poderia alguém ser tão arrogante? Como era possível que alguém achasse que estava no direito de desrespeitar o nome de outra pessoa e se sentir no direito de definir como ela deveria ser chamada? Isso não era sobre um simples nome. Era sobre identidade, respeito, dignidade. Era sobre a luta constante de ser quem somos em um mundo que frequentemente tenta nos fazer mudar para se adequar aos seus próprios padrões. Na semana passada, não aguentei mais. Percebi que não poderia mais deixar esse comportamento passar em branco. Decidi confrontá-la, de uma vez por todas. Com a voz firme, mas não agressiva, disse a Júlia: eu não vou ser anglicizada, nem transformada em algo que eu não sou. Meu nome é Amara, e eu mereço ser tratada com respeito. Ela me olhou, com um sorriso forçado, e disse que eu estava exagerando, que estava criando um drama onde não havia necessidade. Isso me fez perder a paciência. Ela se mostrou totalmente arrogante e começou a me acusar de não ter senso de humor, dizendo que eu estava me fazendo de vítima para fazê-la parecer a pessoa amada da história. Fez uma piada dizendo que estava apenas me chamando de Emily porque, aparentemente, eu não sabia lidar com brincadeiras. E, como se não bastasse, ao final da conversa, me mandou um e-mail à noite me chamando de Emily mais uma vez, como se fosse um troféu de sua vitória. Eu não sabia o que fazer com aquilo. A cada atitude dela, sentia que estava sendo mais e mais desrespeitada. Minha dignidade estava sendo pisoteada, e parecia que ninguém se importava com isso. Pensei por alguns minutos e tomei uma decisão que, embora difícil, era necessária. Eu iria levar a situação ao RH. A reação do RH não foi a que eu esperava. No início, eles pareciam não levar muito a sério a situação. A maneira como falavam fazia parecer que estavam tratando tudo como mal-entendido. Eu tentei explicar que, embora para eles pudesse parecer uma brincadeira inocente, para mim era uma questão de identidade e respeito. Eu sabia que isso era mais do que uma simples troca de nomes. Era sobre ser tratada com dignidade. Então, depois de muito insistir, o RH sugeriu uma reunião em grupo, com eles, comigo e com Júlia. Na reunião, expliquei de maneira clara e firme a situação. Falei sobre como ela vinha me chamando de Emily, como isso estava me afetando e como, apesar de todas as minhas tentativas educadas, Júlia continuava a desrespeitar meu nome. Eu não queria brigar. Eu só queria ser tratada com respeito. Júlia, no entanto, parecia não se importar. Ela ficou vermelha, evitou olhar para mim e se recusou a responder minhas perguntas. Isso só reforçou o quanto ela estava fazendo isso de maneira deliberada. O RH, então, interveio. Depois de ouvir a minha versão, tentaram conversar com Júlia, que, em vez de reconhecer o erro, começou a agir com ainda mais desdém. Ela disse que não se importava com o que o RH pensava e que, como era cientista, eles eram apenas funcionários administrativos e não tinham autoridade para lhe dar ordens. A situação escalou, e foi nesse ponto que o RH, finalmente, perdeu a paciência com ela. Ela foi advertida formalmente, e o RH decidiu removê-la de sua função no projeto. Ao invés de continuar como parte da equipe, foi enviada para o laboratório para realizar tarefas administrativas de nível júnior. A notícia se espalhou rapidamente pela equipe. Quando fiquei sabendo, através de uma outra colega que trabalhava com Júlia, soube que todo mundo havia comemorado a decisão. Afinal, Júlia não era bem vista. Ela sempre foi rude, arrogante. Ao longo dos anos, havia criado um histórico de atitudes xenofóbicas, desprezando tudo o que fosse de fora de sua cultura. Não era segredo para ninguém que ela não aceitava mudança e odiava qualquer coisa que fosse diferente do que ela conhecia. Por fim, apesar de todo o desgaste da dor que a situação me causou, eu sabia que havia feito o que era certo. Em um ambiente de trabalho, todos devem ser tratados com respeito, e eu não podia permitir que alguém desrespeitasse a minha identidade dessa maneira. Não era só sobre o nome. Era sobre quem eu sou e o que mereço. E, no final, aquele foi um pequeno, mas significativo, passo para garantir que minha dignidade fosse respeitada. Eu sou Amara.
E, a partir daquele momento, ninguém mais teria o direito de me chamar de outra coisa. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.